momento, pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hoje nós vamos para a segunda parte da carta aos Hebreus. Quem não estava aqui domingo passado? Quem não estava? Ok. Então, por misericórdia a você, eu vou fazer um breve resumo, tá bom? Para você entender o que nós vamos estudar hoje. Brincadeira, eu já ia fazer o resumo, independente disso ou não. Não fique constrangido, eu sei que você não veio porque não pôde. Mas a carta aos Hebreus, ela é uma carta que foi escrita a judeus convertidos. Então esse é o primeiro aspecto que você precisa entender. Nós estamos falando de um mundo, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, um mundo dominado por Roma, um mundo que vivia ali sobre o domínio de Roma. Portanto, este mundo dominado por Roma, nele estava ali o povo judeu, estava ali o povo de Israel naquele lugar. E, portanto, este povo, à medida que eles viviam a partir das tradições judaicas, que começa lá em Moisés e veio até Cristo, estes judeus, quando eles têm um encontro pessoal com Jesus, quando eles entendem as boas novas, quando eles se convertem de fato, eles passam a viver, então, uma situação bastante complicada. Primeiro porque eles têm uma situação que eles não têm mais as práticas judaicas, eles não frequentam mais o templo, eles não estão mais envolvidos com os demais judeus praticantes daquela época, eles são judeus cristãos, que vivem segundo, então, os costumes do cristianismo e não mais segundo os costumes cristãos, não mais os costumes judaicos. Ao mesmo tempo, eles também não são bem vistos por Roma, porque Roma é o que domina toda essa região. Então, eles não são bem vistos por Roma e também não são bem vistos pelos judeus. Então, eles vivem aí uma situação bastante complicada, porque eles passam a viver no meio onde eles não são bem aceitos. Então, eles não são aceitos nem pelos judeus e também não são aceitos nem pelos romanos. E eles, então, são judeus cristãos convertidos ao cristianismo e que seguem as práticas que eles haviam, então, aprendido a partir de ouvir as histórias de Jesus Cristo, das boas novas. É assim que este povo está vivendo ali. Eles vivem esta pressão muito grande, com isso eles são saqueados, eles perdem bens, muitos deles são expulsos de casa, eles precisam viver de fato uma vida de perseguição, e isso faz com que esses homens fiquem tentados a voltar ao judaísmo. Ou seja, imagine você que cresceu, que nasceu numa família judaica, cresceu com princípios e costumes judaicos, você se converte e você então muda a tua concepção de vida, você muda então a tua visão espiritual, mas ao mesmo tempo você é afrontado o tempo todo, você é o tempo todo questionado, você passa a não ter acesso a uma série de coisas. Claro que o seu lado humano fala mais alto e você fica tentado a voltar às velhas práticas. Nós vivemos isso constantemente. Você é o tempo todo aí afrontado ou confrontado e você às vezes fica balançando. Era o que estava acontecendo com esses homens. Então, quando o escritor escreve a carta aos hebreus, ele de fato quer mostrar para os hebreus cristãos que seguir a Cristo é muito melhor do que práticas judaicas. Ele quer mostrar para os cristãos que ir contra os costumes romanos era muito melhor do que práticas romanas que eram muito comuns naquela época. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreve justamente para, de alguma forma, fortalecer a fé dos cristãos judeus e mostrar para eles que era muito melhor, então, a vida que eles estavam levando, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar do que eles estavam enfrentando, era muito melhor servir a Cristo do que voltar às práticas judaicas. Então, esse é o ponto principal. E ele, então, o escritor aos judeus e aos hebreus, nós trabalhamos isso semana passada, ele, então, vai mostrar para o cristão judeu que aquilo que ele tinha até então, aquilo que ele havia experimentado até então, aquilo que ele havia aprendido até então, mesmo assim, mesmo que ele cresceu com aquela prática, o que Cristo apresentava a ele agora, o que ele tinha a partir de Cristo agora era muito melhor. Por exemplo, ele começa o livro dizendo que o Senhor falou durante muito tempo, de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas. Então, nós sempre temos que lembrar isso. O povo judeu é um povo que, desde o início da sua história,
Deus usou profetas para falar ao povo, e falou e orientou o povo através de profetas. Então, este povo é um povo que eles vêm e eles crescem, toda a sua história até então está baseada naquilo que Deus falou através dos profetas. Então, isso era muito forte para os judeus. Mas ele termina dizendo, então, no início, aí, capítulo 1, verso 1, ele termina dizendo que nesses dias Deus fala através do seu Filho. Então, ele vai mostrar que os hebreus, ou os judeus, que ouviram durante muitos anos, e eu disse aqui domingo passado, nós estamos falando de um intervalo de 1.500 a 2.000 anos, que os judeus ouviam os profetas, mas naquele momento, naquele tempo, ele está dizendo, ele fala agora através do seu Filho Jesus. Então, ele mostra a superioridade de Jesus aos profetas. Então, ele está dizendo, olha, vocês cresceram, vocês ouviram, vocês leram histórias dos profetas, mas agora Deus fala e falou e continua falando através do seu Filho Jesus. Então isso é muito importante para mostrar essa superioridade aí entre Cristo e os profetas. Depois ele vai mostrar também, nesse breve resumo que eu estou fazendo para você, é o banquinho que eu pedi para ele. Todo mundo está olhando para ele, porque ele pediu. Eu falei para ele, discretamente, você põe o banquinho aqui para mim. Obrigado, viu, Jonathan? Exatamente, mas eu estou tranquilo, viu? É porque eu falo para ele, deixa o banquinho aqui, porque numa necessidade eu sento de forma discreta. Obrigado, viu, Jonathan? É brincadeira, você foi muito discreto. Então, queridos, ele vai mostrar, então, depois, na sequência, que também Deus usou anjos. Não é? Deus usou anjos em vários momentos. A relação dos judeus com os anjos era algo muito forte. Então, os judeus tinham quase que uma adoração aos anjos. Então, ele vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Porque ele vai mostrar que os anjos são servos, eles vieram para servir aqueles que hão de ser salvos. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês cresceram ouvindo, vocês cresceram sabendo que Deus sempre usou os anjos, não é? Para trazer a lei, para orientar e assim por diante. Eu mostrei aqui domingo passado, em vários momentos, que esses anjos aparecem ao longo da história, mas ele vai dizer, Jesus não é um anjo, Jesus é aquele que criou, aquele que sustenta, Jesus é Senhor, portanto os anjos são servos. Ele está dizendo, vocês precisam entender que aquele que você serve a Ele hoje é o Senhor, não é mais um serviçal como o anjo foi durante esse tempo. Então ele mostra essa superioridade de Jesus com relação aos anjos. Depois ele vai mostrar essa superioridade com relação a Moisés. Então ele vai mostrar que o grande libertador de Israel, e de fato, se você conversar com qualquer judeu, a história de Israel está ligada a Moisés. Moisés, o homem que Deus usou para libertar o povo do Egito. E nós todos conhecemos essa história, ou seja, Deus levantou Moisés para que Moisés fosse até o Egito e libertasse o povo de Israel. E este povo, então, durante 40 anos ali no deserto, até que este povo cruzasse o Rio Jordão para ter acesso a Canaã, a terra prometida. Então, ele mostra que Moisés, o grande libertador de Israel, também não é superior a Cristo, pelo contrário, Cristo é muito superior a Moisés. E ele, então, fala de Josué, aquele que levou o povo de Israel a cruzar o Rio Jordão, para ter acesso, então, a Canaã física, a Canaã, terra prometida lá atrás a Abraão, mas eles mostram, e aí ele mostra na carta de Hebreus, que este povo, o povo de Israel, quando entra na Canaã, eles tiveram um descanso provisório, eles não descansaram, tanto que o próprio texto mostra isso, porque o descanso final vai acontecer na Canaã celestial, que Cristo é a nossa ponte para a nossa entrada na Canaã celestial. Então, esse é o primeiro, é um breve resumo do que eu preguei a semana passada, mostrando, então, a superioridade de Cristo em relação a estes homens, a história do povo judeu. Então, tenha isso muito claro na tua mente. O que o escritor de Hebreus quer mostrar exatamente que nós não devemos ficar presos às tradições, nem aquilo que aprendemos, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso. Essa é a história, foi isso que eu, a semana passada, tentei mostrar para a igreja, está também no Instagram da igreja, lá no YouTube da igreja, você pode depois ouvir a mensagem completa. A segunda parte da mensagem, nós terminamos a semana passada, de fato, no capítulo
4, quando ele termina falando do grande sumo sacerdote. Então ele vai mostrar que este grande sumo sacerdote é Cristo, né? E aí a partir do capítulo 1, a partir do capítulo 5, no verso 1, ele vai falar exatamente sobre isso. Eu vou ler para você essa primeira parte e depois vou te explicar esta primeira parte, tá? Então acompanhe comigo a partir do verso 1 do capítulo 5 aí de Hebreus, que diz assim. Todo mundo aí comigo? Capítulo 5 de Hebreus vai estar para você também na tela, na versão NVI, tá bom? Ele diz assim: todo sumo sacerdote, então lembrando que ele termina falando do grande sumo sacerdote que é Cristo, tá bom? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Verso 2, ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Verso 3, por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então ele está mostrando aqui primeiro o sacerdote homem, que é escolhido por Deus para a função sacerdotal. E ele continua no verso 4. Ninguém se torna ou ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, né? Como de fato foi Arão, o primeiro sacerdote que foi consagrado, irmão de Moisés. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Isso é Salmo 2:7 que ele está usando aí. E diz noutro lugar, ele vai usar o Salmo 110:4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou te explicar o que significa isso. Verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o que significa essa ordem de Melquisedeque, para você entender a diferença de uma coisa e de outra aí, não é? A ordem de Melquisedeque está lá em Gênesis, se você for comigo lá em Gênesis capítulo 14, versos 17 a 20. Vai lá comigo em Gênesis 14. Vai lá em Gênesis capítulo 14, versos 17 a 20, pode colocar na tela, tá? Se puder ligar para mim esse ar aqui, eu agradeço, está calor aqui em cima. Gênesis 14, de 17 a 20. O que ele está dizendo em Gênesis 14, 17 a 20? Está dizendo assim: voltando Abraão da vitória sobre Querdolaomer e sobre os reis que lhe haviam, a partir do 17, tá? Haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Aqui é a primeira vez que aparece Melquisedeque. A história é interessante porque ele aparece, ninguém sabe de onde, mas ele é chamado do sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoa Abraão. A ideia de Melquisedeque aqui é o que vai tipificar o Cristo Jesus, que é aquele sacerdote que não vem da família, não é, de Levi, e ele é o sumo sacerdote. Então, Melquisedeque, ele aparece aqui, abençoa Abraão, ele não aparece mais, ou seja, você não ouve mais falar de Melquisedeque na história bíblica. Ou seja, por isso que quando o termo aqui sobre a ordem de Melquisedeque é este, não é, este sacerdote que é segundo a ordem de Melquisedeque. Diferente, se você observar aí na sua própria Bíblia, se você for lá de novo, se nós pegarmos, só para você entender, a diferença
do sacerdote que servia a Israel naquela época para Cristo, que é o sumo sacerdote. Se você observar lá comigo, abra sua Bíblia no livro de Êxodo e você vai observar comigo a diferença. Êxodo no capítulo 28, 1. Vai lá para Êxodo 28, 1. Êxodo 28, 1. Abra a sua Bíblia em Êxodo 28, 1. Você vai ver lá que ele diz assim, Êxodo 28, 1. Chame, aí é o Senhor falando, né? Chame seu irmão Arão, aqui é Deus falando para Moisés, chame o seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então aqui é quando o Senhor estabelece o sacerdócio a partir de Arão, irmão de Moisés, que passa a ser então o sacerdote do povo de Israel. A partir de então, você tem o sacerdócio instituído aí, ou seja, eles passam então esse sacerdote a servir ao povo de Israel. O que ele está mostrando aqui, o escritor de Hebreus, é que há uma diferença entre esse sacerdote, não é, que foi designado por Deus, Arão, não é, e de Arão para cá nós temos vários sacerdotes, para o Cristo, que é o sumo sacerdote. Cristo foi estabelecido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, aquele que não vem de uma família, da família dos levitas, mas aquele que é ordenado pelo próprio Deus. Então, essa é a diferença que ele está mostrando aqui nesse primeiro trecho do que nós lemos, ou seja, ele foi estabelecido por Deus e não por uma herança genealógica. Os sacerdotes, então, de Israel, eles passavam a ser da família de Levi. Então, na família de Levi, você tinha o sacerdote. Cristo não vem da família de Levi. Portanto, ele é um sacerdote diferente. Ele é o sumo sacerdote, que nós temos aí nesta linhagem. Eu preparei para vocês, aqui na tela, se puder colocar para mim só um breve, para você entender esse sacerdote. Então, você tem lá comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Primeiro, o sacerdócio levítico descende de Arão e da tribo de Levi. Cristo, o sumo sacerdote, a ordem de Melquisedeque, designado por Deus. É isso que o livro de Hebreus vai mostrar. Ou seja, esse sacerdote não é um sacerdote que veio gerado por uma família, ou seja, por descendência. Aí você tem depois a função. A função do sacerdote levítico, que vem de Arão, representava o povo de Deus, diante de Deus, oferecendo sacrifício contínuo. Ou seja, esse sacerdote ele tinha que oferecer sacrifício constante. Ou seja, ele ofereceu um sacrifício agora, depois ele tinha que oferecer outro, sacrifício pelo pecado do povo de Israel. Aí você vem para o sacerdócio, para o sumo sacerdote, representa o povo de forma perfeita, ofereceu um único sacrifício, que foi o sacrifício oferecido na cruz do Calvário. Ou seja, Cristo não precisou oferecer um outro sacrifício, foi um único e definitivo, enquanto o sacerdócio, que era o sacerdote de Israel, tinha que oferecer sacrifícios constantemente. Frequência do sacrifício, diária e anual. No Yom Kippur é quando ele entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício por todo o povo de Israel, pelo pecado do povo de Israel, mas essa era uma frequência diária e anual. E a de Jesus, uma vez por todas, um único sacrifício. Entrada no Santos dos Santos, apenas uma vez ao ano, com sangue de animais. Quando ele entrava, vocês vão lembrar que amarrava uma corda, caso ele morresse lá, o povo puxava o sacerdote. Aqui, Cristo entrou uma vez por todas no Santo do Santo Celestial com seu próprio sangue, é o que nós vamos ver lá em Hebreus 9. A natureza desse sacerdote, humana, falha, necessitando oferecer sacrifício por si mesmo. O próprio texto de Hebreus diz isso. Esse sacerdote, descendente de Arão, ele tinha que oferecer sacrifício pelo povo e também por ele, porque ele era um pecador, ele era um homem como outro qualquer. Quando você vai para Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, ou seja, Cristo não pecou, por isso era um sacrifício definitivo, um só sacrifício. Duração do ministério transitório. Quando um sacerdote morria, o outro automaticamente o substituía na sua descendência. A duração do ministério de Cristo é eterno, vive para sempre, ou seja, não há fim. Resultado do sacrifício. O sacrifício do sacerdote levítico, ele tinha uma cobertura temporária dos pecados, era só por um período. Qual era o resultado do sacrifício de Cristo? Redenção eterna e plena, ou seja, o meu pecado e o seu pecado foi perdoado para sempre. Não há necessidade de um novo sacrifício, não há necessidade de mais coisa nenhuma nesse sentido. Ainda na sequência, pode mudar?
Você errou aí? Ah, não. Tudo bem. Ok? Então, essa comparação, queridos, ela é crucial para nós compreendermos a radical diferença entre a superioridade do sacerdócio de Cristo e do sacerdócio do povo de Israel. Então, aqui o escritor aos Hebreus, ele está mostrando isso. Porque ele está mostrando para os hebreus cristãos que eles podiam estar querendo voltar a práticas judaicas por perseguição, por medo, enquanto eles estavam servindo a um sacerdote que não precisava repetir o sacrifício, que foi um sacrifício feito uma vez só, não é? E que era o Deus Todo-Poderoso, ou seja, esse Cristo eterno, não sujeito à morte, não há necessidade de sucessão, ele não vai ser sucedido por ninguém. Não é por isso, então, a natureza de Melquisedeque aqui, ou seja, diferente da de Jesus. Então, o autor mostra que o sacerdócio de Jesus transcende completamente o sistema antigo e é a concretização daquilo que Melquisedeque representava profeticamente, ou seja, surgiu, não tinha início, ninguém sabe mais da história de Melquisedeque, ou seja, mostra que Cristo não vem de uma descendência de Arão, pelo contrário, ele foi a ideia é que ele foi consagrado, o sumo sacerdote, pelo próprio Deus, não foi por uma descendência de homens, nem assim por diante. Então, é isso que nós temos aí nesse primeiro momento do capítulo 5, quando ele vai tratar exatamente este contexto. Então, mostrando isso, o sumo sacerdote era uma autoridade religiosa, de alto poder em Israel, e era. Se você observar, e a gente costuma ver filmes e assim por diante, você vai ver que o sumo sacerdote era alguém que tinha, de fato, um poder naquele momento na história de Israel. Eles aqui entravam no Santo dos Santos, como eu coloquei aí para você, para que os pecados do povo de Israel pudessem ser perdoados a partir, então, do sacrifício que eles faziam ali. Era um cargo, na época de Jesus, e eu quero que você se recorde disso para você entender, no tempo de Jesus era um cargo, ele se tornou um cargo político. Quando você vai ver lá, tanto Caifás, que foi quem participou ali do julgamento de Jesus, quanto Anás, eram cargos que foram colocados como sacerdote por Roma. Olha onde essa coisa chegou. Por isso que o povo também, naquela época, já tinha uma certa desconfiança, porque o sacerdote, que era alguém que tinha um poder espiritual, tinha ali um poder em relação ao povo, de oferecer sacrifício pelo pecado do povo, ele se torna um cargo político, um cargo que era, de certa forma, passou a ser olhado com muita desconfiança também pelo povo judeu. Então, Jesus é retratado como o verdadeiro sumo sacerdote, puro, obediente, compassivo, sem pecado. É isso que o escritor de Hebreus está mostrando. Ele não ofereceu sangue alheio, ele ofereceu o próprio sangue, ou seja, não é o sacerdote que vai lá, pega um animalzinho sem mancha e oferece em sacrifício pelo pecado do povo. Não, ele oferece o próprio sangue para que o seu pecado e o meu pecado pudessem ser perdoados. Sua entrada no Santo dos Santos é definitiva, ele não repete o sacrifício, isso não acontece de novo. Então, foi chamado pelo próprio Deus, ele foi chamado pelo próprio Deus. Tanto que Salmo 110 que eu li, ele diz assim: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio Deus fala sobre ele ser esse sumo sacerdote. Portanto, Jesus é o sacerdote eterno, obediente, designado por Deus, único e suficiente. É isso que ele está tratando aqui. Então, quando ele vai lá, quando o escritor de Hebreus fala, no verso 1 do capítulo 5, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, exatamente isso, ou seja, descendente de Arão, escolhido entre eles, é consagrado lá o sacerdote, ele passa então a servir o povo. E ele diz aí no verso 2, ele é capaz de compadecer dos que têm conhecimento e se desviam. Então, ele está mostrando que esse sacerdote, ele se compadece de uma forma não de uma forma total, porque ele não pode, mas ele se compadece, olha, realmente eu me compadeço do seu pecado, mas isso é algo provisório, isso é algo de forma moderada, é ter uma compaixão moderada, diferente do que Cristo Jesus tem por mim e por você. Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos que aprender no capítulo 5 aí, desta carta, então, aos Hebreus, mostrando exatamente que Jesus é o sacerdote eterno. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no capítulo 5.
Ele mostra que eu e você servimos a um sacerdote eterno, aquele que deu o seu sangue por nós, esse sumo sacerdote, aquele que nos salvou, aquele que tem compaixão de nós, aquele que entende as nossas dificuldades, diferente do sacerdote. Não é? É a mesma coisa hoje de um pastor ou de um padre. Eu posso me compadecer de você, mas de uma forma, não é, que há um limite, diferente do nosso sumo sacerdote, aquele que de fato pode cuidar da tua vida, aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que pode te entender perfeitamente, porque ele viveu. Essa é a diferença. Ele viveu nessa terra, ele sofreu nessa terra, ele passou por dificuldades, portanto, ele pode te entender perfeitamente. Aí, a partir do verso 11 do capítulo 5, ele vai trazer uma advertência contra a apostasia, que é o afastamento de Deus. Ele traz uma advertência séria aqui a partir do capítulo 5, verso 11. Ele vai falar sobre sermos maduros e perseverarmos. Então, ele faz uma pausa na argumentação dele. Aqui é interessante porque dá a impressão de que ele está trazendo uma série de informações e orientando o povo, mas em algum momento ele para, ele para isso para trazer, para exortar o ouvinte com relação àquilo que ele está vivendo. Então, uma exortação para o povo daquela época, quando ele diz aí a partir do verso 11. Olha o que ele diz a partir do verso 11. Quanto a isso, ou seja, quanto a tudo isso que eu já escrevi, que vocês leram, então, ele está dizendo, quanto a isso, quanto vocês entenderem essa diferença, quanto a vocês entenderem o quão é mais importante vocês continuarem firmes com Cristo do que voltar ao judaísmo. É isso que ele está dizendo quando ele diz quanto a isso. Ele diz, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha a dura que esse povo leva aqui. Ele está dizendo, olha, vocês estão aí caminhando, vocês estão vendo tantas coisas. Vocês viram milagres, vocês estão ouvindo, vocês ouviram os discípulos de Jesus. Ou seja, e eu estou mostrando para vocês a quem você serve, a importância do que vocês estão fazendo, aonde vocês estão. Mas ele diz, mas vocês se tornaram lentos para aprender. E ele continua no verso 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Olha a chamada de atenção, o puxão de orelha que eles levam aí. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. E ele vai dizendo, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, ele para tudo que ele está fazendo para dar uma dura, para chamar a atenção, para exortar o povo. Ele fala assim, olha, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam estar ensinando, vocês já deviam estar aí orientando as pessoas, mas não, vocês ainda estão dependendo de leite, vocês ainda estão dependendo do leitinho, porque vocês não podem comer uma comida sólida. E esse é um alerta para nós. Porque muitas vezes nós estamos anos e anos e anos sentados num banco de igreja, deveríamos ser mestres, porque estamos ouvindo domingo após domingo, fazendo curso após curso, lendo a Bíblia, ainda precisamos de leite, ainda precisamos de um leitinho. E ele continua aí, quando ele vai lá para o capítulo 6, ele diz assim, portanto, Portanto, em função disso que eu estou dizendo para vocês, ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Ele está dizendo assim, gente, vamos deixar essas coisas. Vamos deixar essas conversas que não levam a lugar nenhum. Vamos deixar de ouvir gente que não acrescenta nada. Vamos deixar discussões que não levam a lugar nenhum. Vamos deixar o fundamento que vocês já aprenderam e vamos para conversas mais sérias. Vamos para uma maturidade. Vamos conversar coisas que de fato fazem diferença na nossa vida cristã. E não é diferente do que nós estamos vendo hoje. Às vezes eu vejo discussões, nós precisamos parar. Nós temos que entrar de fato e buscarmos a maturidade, é o que ele está dizendo aí. E ele continua dizendo, olha, buscar a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus,
da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. No verso 4, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aqui ele coloca em xeque a questão da conversão. É interessante que a gente às vezes tem uma discussão boba, perde ou não perde conversão. Amado, ele está dizendo, olha, aqueles que experimentaram, aqueles que vivenciaram, aqueles que sabem quem Cristo é, esses não caem. Porque se cair, não sabiam quem era. Se cair, não experimentaram. Se cair, não viveram. Então, aqui tem uma forma bastante interessante da gente pensar nisso. Mas fulano vivia, servia ao Senhor e se afastou. Mas será que conhecia de fato o Senhor? Porque quem experimenta caminhar com o Senhor consegue viver sem Ele? Eu não consigo entender isso. Quem experimentou um dia viver ao lado desse Deus Todo-Poderoso, entender quem você era e para onde Ele te trouxe, entender que Cristo morreu na cruz, e é o que Ele está dizendo. Aquele que faz isso está crucificando de novo o Filho. Está dizendo, olha, quem faz isso está de fato levando Cristo de novo à cruz do Calvário. Ou seja, se ele não entendeu nada disso e continua vivendo essa vidinha medíocre, com discussões infundadas, ele não entendeu o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele continua, né? Pois a terra que absorve a chuva, no verso 7, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado, ou seja, ele está fazendo uma analogia e que nós precisamos considerar isso. Amados, no verso 9, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, não é? Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continua a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Ele está dizendo assim, mesmo com tudo isso, ainda há esperança. Ele está dizendo, eu espero melhores coisas de vocês, porque tudo indica aqui que haviam discussões, que haviam situações infundadas, que o povo estava numa dúvida cruel, ele diz assim, como pode? Vocês que experimentaram isso, querer voltar a essa vida. Vocês que experimentaram andar com Cristo, querer voltar a andar sem Ele. Ou seja, vocês não entenderam absolutamente nada. Vocês estão tentando, não é, levar Cristo de novo à cruz do Calvário. Mas eu ainda espero coisas boas de vocês. Ele está dizendo, eu percebo que há coisas boas que podem vir daí. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós estamos vivendo a nossa vida, ou seja, porque muitas vezes nós já deveríamos ser mestres, nós deveríamos estar ensinando, nós deveríamos estar orientando, e ainda estamos em discussões tolas, que não levam a lugar nenhum. Essa exortação do livro de Hebreus é para mim e para você. Como é que está a minha vida? O que eu tenho feito da minha história? De que forma eu tenho me envolvido? De que forma eu tenho contribuído para aquilo que eu tenho aprendido ou ensinado passar para outros? Não é? É essa a ideia, é isso que ele está mostrando aqui. Ou seja, ele está falando que a maturidade cristã não é opcional. Queridos, eu e você que estamos aqui, sermos maduros na nossa caminhada cristã é algo que se espera de alguém que já está andando há muito tempo. Ou seja, se eu chego para você e pergunto para você assim, olha, você se converteu quando? Eu me converti já faz 15 anos. E aí eu vejo em você a mesma meninice de sempre, o mesmo comportamento de sempre, não cresceu, não estudou, não buscou fazer absolutamente mais nada. Ou seja, há algo errado. Porque você já é maduro, né? Pelo menos no tempo de conversão. Então você precisa ser maduro na sua caminhada cristã. Entende? É isso que ele está alertando o povo. Ele para todo o ensino que ele está fazendo e fala assim, espera aí. Vocês estão discutindo coisas ainda que é de leitinho, não é? É de leitinho, ou seja, permanecer apenas no leite espiritual revela uma imaturidade e negligência com o crescimento. Ou seja, você não quer crescer. Você não quer crescer.
Porque o crescimento, queridos, não depende de mim, não depende do pastor da igreja. Não depende. O crescimento espiritual depende única e exclusivamente de você. O pastor e a igreja precisa te dar ferramentas para isso, mas quem tem que crescer é você. Se você não cresce, é porque você quer continuar com leitinho. É muito mais fácil, né, continuar com leitinho do que ir para comidas mais sólidas. Então, crescer é assumir responsabilidade no corpo de Cristo. Então, quando eu cresço, não é? Quando eu chego à maturidade, isso é, eu estou assumindo a minha responsabilidade enquanto discípulo de Jesus. Nós estamos fazendo um curso de sábado do Nutra sobre aconselhamento, que ele mostra que aconselhamento é algo que todo cristão precisa fazer. É um aconselhando o outro. Como é que você vai aconselhar alguém se você não conhece a palavra? Como é que você vai aconselhar alguém se te fazem um questionamento sobre a vida, que a palavra tem resposta e você dá uma resposta baseada na tua história ou na nossa cultura, ao invés de dar uma resposta baseada no Bíblia? Porque alguém que te pergunta alguma coisa, eu e você precisamos responder segundo a palavra, não segundo aquilo que cremos, não é? Não segundo aquilo que cremos. Ou seja, então, quando eu estou apto a aconselhar alguém, quando eu sou maduro na palavra, eu não preciso ter um profundo conhecimento, mas eu preciso ter um conhecimento, ter maturidade para poder orientar alguém. Então, é isso que ele está dizendo, ou seja, crescer é assumir responsabilidade no corpo de Cristo. Conhecer profundamente as Escrituras é desenvolver o discernimento espiritual. O que é discernimento? Saber escolher entre as coisas, saber tomar decisões, saber discernir o que é certo e o que é errado. Eu creio que nós nunca vivemos um momento com tanta informação falsa quanto temos hoje. É impressionante. Então, ter um discernimento espiritual e poder olhar para as coisas e falar, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui que a pessoa está dizendo não faz diferença nenhuma. Mas hoje, quando você ainda depende do leite, do leitinho, você começa a ser levado por toda a situação. Tudo aquilo que você ouve vai te confundindo, você fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque falta discernimento espiritual, falta maturidade. É esta a parte que ele para tudo para orientar nesse sentido. A metáfora do leite espiritual você vai encontrar também lá em Coríntios. Lembra que também Paulo usa isso para falar e repreender os irmãos lá, quando ele escreve para os irmãos de Corinto, lá em 1 Coríntios 3. Você não precisa abrir, eu vou ler um texto muito conhecido. Ele diz assim, irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Paulo está falando para os irmãos de Corinto. E é interessante porque quando ele escreve essa carta aos irmãos de Corinto, é mais ou menos ali no mesmo período do Hebreus, uma diferença de 10 anos. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Olha que absurdo. Já pensou alguém falar assim, nossa, você é muito criança em Cristo. Isso é, de fato, algo que tem que mexer com a gente. É o que Paulo está dizendo. Não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais, como uma criança em Cristo. Dei-lhes leite, não é? Ou dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Gente, o que nós temos visto com a igreja brasileira hoje? Eu, pastor, tenho a impressão de que a igreja brasileira hoje vive de leite. De leite, porque a gente está vendo movimentos aí que eu fico de queixo caído. Sinceramente, eu fico de queixo caído. Eu fico vendo algumas coisas que aparecem aí na internet, a internet tem isso, né, traz muita coisa, eu falo, não é possível. Não é possível que o povo está dando glória a Deus, aleluia, por isso. Não é possível que o povo está ouvindo isso e está achando que isso vem da parte de Deus. Ou seja, falta conhecimento, falta maturidade. E, gente, eu não estou dizendo que todos nós aqui precisamos sentar no banco de uma faculdade teológica, não. Seria muito bom se pudesse. Mas não, estou falando de conhecer, de ler, de estudar, coisa que você tem acesso, que está aí, está disponível a todos nós. Mas hoje, o que nós estamos vendo hoje é uma igreja que vive à base de leite. Então, o escritor ao Hebreus, né, como Paulo, eles trazem aí uma exortação à maturidade, revelando que essa fé rasa, ela não nos leva a lugar nenhum. Então, essas duas passagens, elas enfatizam, né, que o crescimento na fé deve levar o crente da infância espiritual a uma responsabilidade, a uma solidez e um discernimento. Você só tem a ganhar se você aprender. Vou repetir, você só tem a ganhar se você aprender a palavra de Deus e se tornar alguém com maturidade. Só tem a ganhar. Você é alguém que o Senhor resgatou da morte eterna. Você é alguém que o Senhor resgatou de uma vida sem graça e trouxe uma vida de esperança.
Você é alguém que o Senhor resgatou da lama e te trouxe para uma vida para viver limpinho. Ou seja, você só tem a ganhar quando você, não é, tem maturidade e aprende. Nós compramos em casa uma fritadeira, eu e a Toninha, moderna, cheia de trek-trek. Estamos apanhando com essa fritadeira. Ontem a Toninha foi fazer lá uma... O que era aquilo, Toninha? Uma lasanha. E aí ela falou, vem aqui, Wilde, prepara aqui a fritadeira. E ela aquece de cima, aquece de baixo, vem do lado, e eu meti lá 30 minutos em 180 graus, quando olhamos estava queimado em cima. Aí nós mudamos a posição, aí eu falei para a Toninha, nós vamos ter que assistir os vídeos aí, aprender a mexer com isso, porque a máquina é boa, nós é que somos ruins. Entende? O problema não é a máquina, somos nós. Ela foi preparada para fazer um monte de coisa, agora nós temos que aprender, nós temos que deixar de ser um pouquinho preguiçosos e assistir algumas coisas. É isso que está acontecendo conosco na palavra. Esta palavra aqui, queridos, é excelente. Esta palavra tem tudo que eu e você precisamos para a nossa vida, tudo, não falta absolutamente nada aqui. Mas o que está acontecendo conosco? Vocês estão igual eu e a Toninha com a máquina nova, com a fritadeira nova, usando 10% do que ela pode nos oferecer, queimando a lasanha, fazendo um monte de coisa errada, enquanto ela foi preparada para nos dar o melhor. E nós estamos usando de uma forma, não é, talvez por falta de gastar um tempo. De fato, não é assim? A palavra é a mesma coisa. Se nós não gastarmos um tempo, não é nem gastarmos, se nós não ganharmos um tempo estudando essa palavra, nós vamos ser pessoas que vão viver eternamente de leitinho, dependendo do leite, ao invés de uma comida sólida, não é? Então, maturidade espiritual, querido, significa ter constância na palavra, né? Amar esta palavra, ler esta palavra, permanecer na comunhão com a igreja. Isso aqui que nós estamos fazendo, curso durante a semana, querer estar em contato com os demais irmãos, servir com fidelidade, mesmo quando há lutas. Se você for esperar não ter lutas para servir, você não vai servir, porque nós vivemos no mundo, não é? Que nós temos lutas constantemente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi um alerta do Senhor para mim e para você. Ter maturidade espiritual significa confiar nas promessas de Deus mais do que nas circunstâncias. Às vezes nós estamos confiando nas circunstâncias e não nas promessas. Querido, se Ele te prometeu, não importa as circunstâncias, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então nós precisamos buscar isso, ou seja, isso é ter maturidade espiritual. Então, devíamos ser mestres, mas ainda precisamos de leite. Tome cuidado para que você não viva no leitinho, não é? Até porque você pode ser intolerante à lactose e você vai ter problema. Então, cuidado, né? Busque maturidade na palavra, busque maturidade no Senhor, né? Então, ele mostra aí exatamente que nós precisamos experimentar coisas espirituais para que nós não nos afastemos desse relacionamento com o Senhor e a forma que Ele quer nos usar. Então, o clamor dele e o meu clamor para você nessa manhã é que busque maturidade espiritual. Saia do leitinho. Não aceite mais viver de leitinho. Viva da palavra do Senhor como um alimento sólido que vai te fazer caminhar bem, vai te fazer servir bem o Senhor aí na sua caminhada. E depois ele vai lá para os versos 13 até o verso 20, para encerrar essa parte de hoje. Ele vai mostrar que há uma certeza para nós nas promessas de Deus. Então, lembre-se disso, só para você entender onde nós estamos. Ele mostra para esses homens que estavam em dúvida do quanto era melhor eles servirem ao Senhor, né? Depois ele vai mostrar quem é o sacerdote, o sumo sacerdote que nós servimos, e não o sacerdote baseado aí na hereditariedade de Arão, né? O sacerdote que foi consagrado lá também pelo Senhor, mas Cristo era muito melhor, e é um sacerdote muito melhor do que esse que estava aí. Depois ele para tudo isso para trazer uma advertência para mim e para você sobre a apostasia, sobre como temos que caminhar, para a gente não continuar caminhando aí uma vida dependendo de leitinho, ao invés de uma vida, não é, com alimento sólido, uma vida cristã. E aí ele encerra o capítulo 6, mostrando que há uma certeza para mim e para você, né, das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E ele vai dizer assim, a partir do verso 13, quando Deus fez sua promessa a Abraão, né, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Essa promessa que Deus fez a Abraão é quando Abraão
vai sacrificar Isaac. Vocês vão lembrar dessa passagem. Lembra que Deus pede Isaac, Abraão vai sacrificar Isaac. Quando ele está para sacrificar Isaac, aparece lá eu não lembro se é um cordeiro, se é um carneiro, mas aparece um animal, né? Você que é mais inteligente que eu, depois você pode me falar, mas aparece um animal, né? Esse animal então é sacrificado no lugar de Isaac. E ali, naquele momento, Deus faz uma promessa para Abraão. É essa promessa que o escritor de Hebreus está aqui trazendo a lembrança do judeu cristão. Então ele diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e fazei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Porque quando o Senhor faz a promessa a Abraão diz assim: Senhor, mas eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos, como é que eu vou ter uma descendência? Deus disse para ele: Abraão, tenha paciência. Ter paciência com quase 100 anos deve ser difícil, né, gente? Mas ele falou: tenha paciência. Não é? E Deus deu a Abraão um filho. Então, a ideia da promessa aqui de Abraão é essa ideia, ou seja, ele faz a promessa lá atrás, depois ele dá Isaac, ele vai então para o sacrifício, ele livra a Isaac e depois a sequência é isso. Nós pegarmos lá, só para nós sabermos, Gênesis 22, 17. Volta comigo lá em Gênesis 22, 17. Aí ele está dizendo, se nós lermos a partir do 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades, né, dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus está trazendo à memória deste povo uma promessa que havia sido feita lá e que Deus a cumpre. E ele continua 16, aí voltando então lá para Hebreus, tá? Hebreus capítulo 6, verso 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara que a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. No verso 19, temos esta esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo, de novo, a ordem de Melquisedeque. Ou seja, então ele vai encerrar esta sessão, este primeiro tempo aqui, mostrando então para mim e para você a fidelidade de Deus a Abraão, não é? Quando Deus então jura a si mesmo. Isso era algo muito comum naquela época entre os judeus, mostrando que a sua promessa era confiável, ele poderia confiar na sua promessa. Não é? Ou seja, ele era uma âncora firme e segura para a alma, né, que entra no interior do véu, né, do véu do santo do santo, onde Jesus entrou como precursor. É isso que ele está mostrando aqui. Né? No contexto de Israel daquela época, o juramento era uma prática solene, que confirmava de fato a verdade de uma declaração. Ou seja, você jurava, não é, por alguém que era superior a você. Isso era uma prática muito comum, envolvia invocar uma autoridade superior como testemunha, ou seja, é como se fosse um selo, alguém que dizia: olha, de fato isso é verdade, essa pessoa está aqui para confirmar isso. Então era muito comum no Antigo Testamento essa prática. Né? Então aqui ele traz à memória dos hebreus
que esse juramento de Deus a Abraão demonstra que ele usou essa mesma figura, essa mesma linguagem para mostrar a seriedade e a fidelidade do que ele estava fazendo. Hoje a gente não usa mais isso, né, até porque a palavra do Senhor diz que a minha palavra tem que ser sim, 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 não, não. Ou seja, eu não preciso mais jurar, não há mais necessidade disso, mas só para você entender que era uma prática, isso não invalida o que era feito no Antigo Testamento, que era uma prática deles naquele momento. Não é? Então, a ideia que ele traz aqui é que nós precisamos entender que, mesmo em tempo de instabilidade, nós precisamos confiar na promessa que Deus fez para mim e para vocês. Isso que ele está dizendo ao escritor dos Hebreus. Olha, você que está aí passando por um momento de luta, você que está aí passando por uma dificuldade qualquer, confie na promessa que Deus fez a você. Não duvide. Né? Nós não precisamos de um juramento, mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele se comprometeu com você. Então, ele encerra essa sessão reforçando, de fato, que Deus é fiel. E é isso que você precisa entender, querido. Deus é fiel. Ele te resgatou, Ele te salvou. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que não te deixaria só. Ele prometeu que você tem aí, né, no seu interior, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos dá discernimento, que nos orienta, aquele que nos consola, é aquele que nos ajuda na caminhada. Ou seja, então, lembre-se disso. Esse Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus que o escritor de Hebreus está aqui trazendo um alerta para o povo, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E você precisa confiar na soberania e na fidelidade dEle. Não abra mão disso. Não fique em dúvida entre viver uma vida santa na presença dEle e viver os padrões deste mundo. Não há nada neste mundo melhor do que servir ao Senhor. Não há nada que este mundo te ofereça que Deus não possa te dar muito melhor do que está sendo oferecido aí. Não é? Não há nada neste mundo que valha você perder, não é, a tua caminhada, a tua intimidade, o teu relacionamento com o Senhor. Entenda isso. É isso que o escritor de Hebreus está fazendo, ele está nos alertando, não é? Ele está nos alertando na caminhada. Então, aprendemos hoje que Cristo é o nosso sumo sacerdote, eterno, não há outro, não precisa de outro, não precisa de um outro sacrifício, que Ele é superior a todos os mediadores do passado. Ele é o nosso sumo sacerdote que conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Isso é lindo. Porque Ele viveu nessa terra, Ele sofreu nessa terra, não há nada que você tenha passado que Ele não saiba, ou que Ele não sentiu. Né? Ele intercede continuamente por nós na presença de Deus, ou seja, você serve a um sumo sacerdote que viveu como homem nessa terra, que sofreu como homem nessa terra, não é? E que não pecou, mas que experimentou o que você experimentou. Mas eu não, ninguém sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ninguém sente o que eu estou sentindo. Ele sentiu, e é isso que você precisa entender. Nós somos chamados à maturidade. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Deixe de ser criança. Deixe de depender de leite. Não é? Queira feijoada, queira uma comida, não é, que realmente possa ser aí algo que vai te ajudar na caminhada. Ele nos chama a maturidade espiritual. Deus deseja que eu e você avancemos para a maturidade, com discernimento, com perseverança, que a gente não venha a desanimar. E aí você também, fechando este ciclo de versículos, mostra então que a fidelidade de Deus ela é inquebrável, ou seja, você pode confiar na fidelidade de Deus na sua vida. A promessa que Ele fez lá a Abraão se estende a nós, não é? Se estende a nós. E você não tenha dúvida de que a mesma promessa que Ele fez a Abraão é a mesma promessa que está aí para mim e para você, porque Ele não falha, não é? Ele não é um Deus que falha. Então, algumas aplicações para mim e para você hoje. Em vez de buscar experiências passageiras, e de novo, enquanto igreja no Brasil, nós estamos buscando experiências passageiras. É impressionante como a gente tem experiências de 1 hora, de 2 horas, saímos, não é? Todos aí eufóricos, mas experiências que passam, que não faz diferença na segunda-feira. Então, ao invés de buscar experiências passageiras, busque profundidade na palavra com o Senhor. Não queira experiências de emoções, leia a palavra. E o que ela falar para você, mude a sua vida.
Queiram experiências com essa palavra. Queiram experiências com o que está nessa palavra. Não queiram experiências que só vão te levar ao choro, à emoção. Né? Se eu colocar o Júnior aqui em cima, ele vai te fazer chorar. É muito lindo você chorar aí no seu lugar. Mas o choro tem que fazer mudança na tua vida. O choro tem que te levar a ser alguém melhor na segunda-feira. Né? O choro tem que te levar a ser alguém que vá abrir mão do pecado para viver uma vida santa. O choro tem que te levar a querer mais intimidade com Deus. O choro tem que te levar a querer viver mais parecido com Jesus Cristo. O choro não pode te levar a simplesmente você sair daqui, não é, todo molhado, não é, com a roupa molhada, muito bacana. Não estou dizendo que você não pode ter essa experiência, gente. Podemos ter isso. Não há nenhum problema. Mas isso precisa me levar a uma mudança. Então, ao invés de temer o futuro, confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas. Você não tem controle sobre o futuro. Nenhum de nós tem. Nenhum de nós tem. Mas eu tenho e confio nas promessas que Deus tem para mim. Então, eu posso ter o temor? Claro. Ele é natural do ser humano. Mas eu não posso viver a minha vida temendo o futuro, ao invés de confiar nas promessas que Deus tem para mim. Essas não vão falhar. Né? Ao invés de viver uma fé emocional, rasa, que busca essas experiências, sirva e persevere. Sirva. Se tem uma forma de você buscar intimidade com Deus, é servir, querido. Porque quando você serve, você está demonstrando o seu amor por Deus. Quando eu sirvo um irmão, uma irmã, eu estou mostrando que eu amo o Senhor. Não é? Porque Ele me ensinou que era melhor servir do que ser servido. Ele disse que Ele veio para servir e não para ser servido. Apegue-se à esperança como quem se agarra a uma âncora no meio da tempestade. Qual é a nossa esperança, queridos? Está no Senhor. A minha esperança é que um dia eu vou estar com Ele por toda a eternidade. É essa a esperança que nós temos que nos apegar. Hebreus, no capítulo 10, verso 23. Hebreus 10, 23, que nós não vamos estudar, mas diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Está aí para você na tela. Pois aquele que prometeu é fiel. Está aí. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel e ele não falha. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, nos entende e nos conduz. Isso é lindo, querido. Pensa nisso. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por mim e por você. Ele nos entende, ele nos conduz, ele passou pelo que nós passamos. Portanto, somos chamados a essa perseverança, perseverar com fé madura, confiando, não é, de forma inabalável nesse Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar com Hebreus 4,16. Volta comigo aí na sua Bíblia, Hebreus 4,16. Ele diz assim, no verso 16 do capítulo 4. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É isso que o escritor de Hebreus está ensinando para esse povo, está ensinando para mim e para você nessa manhã, e que nós podemos aplicar, não é, na nossa vida, não só nessa semana, mas em toda a nossa vida. Amém? Aprendemos um pouco mais hoje com o escritor de Hebreus. Então, semana que vem, vamos para a parte 3, tá bom? Abaixa a sua cabeça. Quero orar contigo. Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque nós não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus. Mas, Deus, quando olhamos para essa carta, quando lemos essa carta, quando estudamos essa carta, como ela fala conosco nos dias de hoje. Como eu tenho certeza que ela falou ao longo da história e por todos aqueles que pararam para aprender, para estudar, para examinar esta carta como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, Pai. Muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Obrigado porque a Tua palavra nos orienta. Obrigado porque a Tua palavra se renova. É impressionante ver que todos esses assuntos tratados naquela época são assuntos para nós nos dias de hoje, que nós precisamos, de forma, Deus, pensar, repensar, mudar a nossa postura em várias áreas. E esta carta nos traz esse alerta. Ajuda-nos, Pai, a de fato sermos um povo maduro,
Ajuda-nos, Pai, a termos consistência na Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a conhecer esta palavra de forma profunda. Porque assim, Deus, todas as decisões, tudo aquilo que fizermos, a nossa caminhada, a nossa conduta, a nossa forma de falar, será baseado nessa palavra. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós não temos que, como os judeus cristãos naquela época, Deus estavam propensos a voltar ao judaísmo por medo, por receio, por perseguição, e o Senhor usa a vida desse escritor para trazer a esses homens uma palavra de esperança, uma exortação, mas também uma palavra de certeza de que o Senhor cumpre as suas promessas. Que assim seja, Deus, para mim, para esses amados que estão aqui, para aqueles que estão em casa. Pai, que não duvidemos em nenhum momento das Tuas promessas na nossa vida. A mesma promessa feita a Abraão há tantos anos, há milhares de anos atrás, é a mesma promessa que se estende a nós hoje. Portanto, ajuda-nos, Pai, a viver neste mundo que não é diferente do mundo daquela época. Não é diferente de um mundo dominado por Roma. Hoje somos dominados por tantas coisas à nossa volta, mas, Pai, ajuda-nos a viver neste mundo. Neste mundo caído, mas viver segundo a Tua vontade. Que nós possamos confiar plenamente no Senhor. Que o Senhor continue, Deus, nos dando desejo de estudar a Tua palavra, de aprender mais do Senhor, de ter mais intimidade contigo. Tira do nosso coração, Deus, toda dificuldade, tira do nosso coração toda preguiça, tira do nosso coração, Deus, tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção de estarmos de fato vivendo na Tua presença e desejosos de estar na Tua presença. Faça isso nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela comunidade Batista Bethesda. Obrigado porque aqui, Deus, nós, de fato, estamos dando a devida atenção que a Tua palavra merece, com a reverência que ela merece, estudando a Tua palavra, Deus, não buscando experiências rasas, não buscando emoções que passam. Mas nós queremos, Pai, como vimos aqui nesta manhã, ao examinar a Tua palavra, mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido, Pai, porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós obediência à Tua palavra. O Senhor não nos prometeu nada mirabuloso, o Senhor não nos prometeu, Deus, emoções sem fim. O Senhor nos prometeu que se obedecêssemos à Tua palavra, nós seríamos abençoados pelo Senhor, o Senhor cuidaria de nós. Por isso, Pai, faz de mim, faz de cada membro da nossa igreja, homens e mulheres obedientes à Tua palavra, somente à Tua palavra. E que nós possamos, de fato, amar a Tua palavra. Pai, assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém